Boa noite para você de casa. Agora o NTV News chegando. Câmara aprova reajuste salarial para secretários da Prefeitura de Patos de Minas. Salários sobem para mais de R$10 mil. Rio Paranaíba chega a mais de 7 metros do nível normal e Corpo de Bombeiros monitora avanço do volume de água. No NTV News desta quarta-feira você vai ver também. Homem é morto após ser baleado e agredido com pauladas na cabeça. Avaliada em cerca de R$16 milhões, pasta base de cocaína é apreendida pela PRF. Corpo de rapaz que estava desaparecido há 3 meses é localizado pela Polícia Civil. Verão começa com chuva e alerta para mais precipitações intensas na região. Com preços em alta, Patense fica de olho para economizar na compra dos produtos natalinos. Tiro de Guerra de Patos de Minas realiza troca de comando. Patos de Minas registra mais 2 óbitos por Covid-19. Casos confirmados da doença aumentam mais de 300% de novembro para dezembro. Há 8 anos, mulher sofre com sangramentos e há 5 anos está na fila de espera para realizar cirurgia. Destaques do NTV News que começa a partir de agora. A gente começa essa edição com os destaques policiais. Um homicídio brutal foi registrado no final da noite dessa terça-feira no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Patos de Minas. A vítima foi baleada e agredida com pauladas até a morte. O corpo de Paulo Henrique Gonçalves de Paula, de 32 anos, ficou caído no corredor, próximo ao portão da casa dele. O local onde a vítima foi executada fica na rua Jesus de Nazaré, no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Patos de Minas. Uma testemunha ouviu os disparos de arma de fogo e chamou a polícia, que foi a primeira a chegar no local e reconhecer a vítima. A pessoa que fez o acionamento informou para o Copom que havia ouvido aproximadamente 3 disparos de arma de fogo aqui na rua Jesus de Nazaré, 479, no bairro Nossa Senhora Aparecida. As guarnições de imediato fizeram diligências, e deslocaram ao local e, ao adentrar na residência, verificaram que tinha um indivíduo caído ao solo e foi constatado o óbito desse indivíduo. Depois verificamos que o indivíduo se chama Paulo Henrique e de imediato acionamos a perícia. Foi verificado que a vítima foi vítima de 3 disparos de arma de fogo e também foi feito o uso de um pau para poder causar a morte do Paulo. A motivação do crime, segundo a polícia, pode estar ligada a um golpe que Paulo Henrique estaria aplicando nas bocas de fumo do bairro, após ele pagar as drogas com dinheiro falso. Esse indivíduo, que foi vítima do homicídio, ele estaria distribuindo notas falsas nas bocas de fumo aqui da localidade e que esse seria o motivo do homicídio. A vítima já tem passagem pela polícia. A vítima tem várias passagens pela polícia. A princípio, nós não temos a informação se ele já foi preso por estar utilizando-se de notas falsas, Eles têm outras passagens pela polícia, mas não sobre esse fato especificamente. Na primeira análise da perícia, os indícios mostram que a vítima tentou fugir das agressões. Conforme o repassado pelo perito da Polícia Civil, o indivíduo estava dentro da residência dele, e houve os disparos de arma de fogo e posteriormente ele tentou correr para fora da residência e verifica-se pela dinâmica ali e da forma que ele foi encontrado que o autor ou os possíveis autores perseguiram ele e aí fizeram uso do objeto para poder fazer o esmagamento do crânio ali, o objeto de um pau. A polícia ainda está à procura de imagens de câmera de segurança, relatos ou algo que leve os policiais até o autor ou autores do crime. Nós estamos fazendo o levantamento para ver se tem câmeras aqui no local, assim como também estamos diligenciando para verificar os relatos das possíveis testemunhas para tentar fazer o levantamento do possível autor dos fatos. A Polícia Civil de Patos de Minas localizou o corpo de um rapaz que estava desaparecido há cerca de 3 meses. A localização dos restos mortais ocorre após investigações da Operação Covardes, que combate ações do chamado Tribunal do Crime. Nas mãos da Polícia Civil, uma informação importante.
de que nessa área de mata bastante íngreme estaria uma vítima de um homicídio ocorrido em setembro deste ano. Foi a partir desta informação que o delegado da Divisão de Homicídios de Patos de Minas se reuniu com militares do 8º Batalhão de Bombeiros de Minas Gerais de Uberaba e do 12º Batalhão de Bombeiros de Patos de Minas. Após uma varredura pela área de mata que fica às margens da estrada de Sumaré, as cadelas Agnes e Chase, que trabalharam na tragédia de Brumadinho, conseguiram encontrar o corpo. Após solicitação realizada pela Polícia Civil de Patos de Minas, né, o canil do 6º Pebresc, do 8º Batalhão de Uberaba, foi realizado deslocamento, né, até Patos de Minas, juntamente com uma guarnição do 12º Batalhão, deslocamos até o local indicado aí pela Polícia Civil. Ao chegarmos no local, foi feito um estudo de situação e planejamento para o emprego dos cães, e após alguns instantes, uma das cadelas, a cadela Agnes, indicou aí uma mudança de comportamento, né, determinada área. Fazendo assim, a gente concentrar as buscas, né, em determinado ponto. Após a realização de busca por outro cão, que foi a cadela Chase, a mesma, ao passar pela cerca da divisa da fazenda, realizou a indicação ativa latindo, né, e o condutor dela verificou o local que ela estava latindo, a indicação, e após fazer a retirada aí da vegetação que estava tampando, o mesmo visualizou parte da ossada que estava exposta. Para a Polícia Civil, que investiga o caso dentro de 2 operações, sendo a Covardes e a Amigos da Onça, os restos mortais podem ser de Breno José Braga Fiuza, de 21 anos, que está desaparecido desde o dia 21 de setembro deste ano. Ele teria saído de casa sem avisar a família, levando apenas algumas peças de roupas, colchão e roupas de cama. Do corrente ano, um indivíduo, uma vítima, teria desaparecido e nós iniciamos desde aquele momento a investigação para tentar localizá-lo ou para verificar se não ocorreu aí um crime com relação a essa pessoa. Os indícios foram se somando de que realmente tinha acontecido um homicídio e que essa vítima estaria então morta em algum local. As investigações continuaram, todos os investigadores tomaram por conta as investigações, levando então a que a gente pudesse ter informações através da sociedade da possibilidade de que o corpo dessa vítima pudesse estar nessa área longa, essa área grande que nós estamos vendo aqui. Nós acionamos então, através do comandante Maris Guia de Uberaba, que imediatamente repassou 2 equipes para que viessem aqui do Corpo de Bombeiros, para que viessem aqui, equipes essas já com o know-how de Brumadinho, com os cachorros, as cadelas também lá, que tiveram o sucesso lá no encontro de diversos cadáveres em Brumadinho, e eles vieram aqui e conseguiram, de forma muito rápida, localizar esse corpo, que é o que tudo indica, pela investigação que já decorre, já desde o mês de setembro, que seria essa vítima, e agora nós vamos levar o corpo, os restos mortais. A polícia conta que foram relatos de testemunhas que ajudaram a chegar até o paradeiro do corpo. Dentro desta mesma operação, diversas denúncias anônimas ajudam a polícia a desmantelar uma organização criminosa que julga seus inimigos dentro de uma espécie de tribunal do crime. Em março deste ano, um homem foi encontrado morto, com as mãos e pés amarrados e enterrado dentro de uma cova na região de Barreiro, em Patos de Minas. Ele também teria sido vítima do tribunal do crime. Ele veio para cá com 2 amigos. Esses 2 amigos estavam aqui com ele, fizeram o que eles dizem, uma casinha, por conta de questões entre eles. Depois que eles estavam com o rapaz aqui, a vítima aqui, eles então efetuaram um disparo de arma de fogo contra a vítima. A vítima então veio a correr e cair da altura daquele desfiladeiro ali, e rolando para cá, isso tudo nós temos no inquérito, rolando para cá, e aqui os autores, que seriam entre aspas seus amigos, né, amigos da onça, eles desceram e terminaram matando a vítima aqui e enterrando, colocando o que nós tínhamos também de informação, apenas cobrindo com terra e botando algumas pedras sobre a vítima. Eles já estão, os 2, já estão presos em operações anteriores da Operação Covardes, e agora a gente finaliza esse procedimento com o encontro do cadáver e agora com os elementos de provas a mais que nós tínhamos, somado com certeza ao DNA que será feito de acordo com tudo que nós temos já levantado
pela Polícia Civil e pelos investigadores da Polícia Civil. Exames agora devem ser feitos pelo Instituto Médico Legal de Patos de Minas. Em Belo Horizonte, um exame de DNA poderá dizer com mais clareza sobre a identidade do cadáver. Bem, agora vai ser retirado através da perícia, né? E esse corpo vai ser retirado daqui, levado ao ML. Lá no ML vai ser verificado como é que está o estado dele, se existe possibilidade de identificação física, que eu acredito que não, tendo visto o tempo que já se passou. E aí depois disso aí vai ser chamado parentes dessa vítima, que nós temos entendimento que seja, para que seja feito o exame de DNA. E mais rápido possível nós vamos enviar isso a Belo Horizonte, que também, de forma séria, já vem fazendo, vai repassar para nós a confirmação ou não do DNA relacionado a esse fato. Na noite dessa quarta-feira, um grupo de patrulhamento tático da Polícia Rodoviária Federal apreendeu quase 90 quilos de pasta base de cocaína. Um homem de 45 anos foi preso. Pasta base de cocaína, totalizando 89 quilos e 400 gramas, estavam escondidos no assoalho de uma caminhonete. O valor da droga é estimado em 16 milhões e 200 mil reais. O motorista foi parado na BR-365 em Monte Carmelo durante uma fiscalização de rotina por policiais da PRF na noite desta terça-feira. O homem de 45 anos contou aos policiais que pegou a droga no estado do Mato Grosso, porém não disse para onde levaria. A Polícia Civil de Patrocínio segue com as investigações. A seguir aqui no News, Câmara aprova reajuste salarial para secretários da Prefeitura de Patos de Minas. Salários sobem para mais de 10 mil reais. Nós mostramos ontem aqui no NTV News a eleição para a nova mesa diretora da Câmara Municipal. O vereador Ezequiel Macedo, que presidiu o Legislativo nos últimos 2 anos, fez um balanço parcial de sua gestão. O atual presidente da Câmara Municipal, Ezequiel Macedo Galvão, considera que o processo que elegeu a chapa de Gladstone Enfermeiro para a mesa diretora da Câmara Municipal nos anos de 2023 a 2024 foi respeitoso e limpo. Cabe a nós agora, encerrando o nosso mandato como presidente, à frente da mesa diretora, é desejar a nova mesa, ao novo presidente, que faça um trabalho de uma maneira bem transparente, em cima da legalidade, e juntamente com os demais vereadores, mas acima de tudo, o que eu tenho sempre falado é que nós somos 17 vereadores trabalhando pelo bem da população de Patos de Minas. E isso nós não podemos nos esquecer jamais. A mesa diretora do biênio 2021-2022 também foi composta pelo vice-presidente José Eustáquio de Faria Júnior, o segundo vice-presidente William de Campos, pelo primeiro secretário Vitor Porto e o segundo secretário Mauri da JL. Passamos momentos difíceis, passamos momentos complicados, mas como sempre coloquei, na minha gestão, a transparência, a legalidade, o respeito. Procurei ser mediador sempre entre nós vereadores e também nós vereadores com a população. E posso fazer, ainda farei de uma maneira mais detalhada, um balanço dos 2 anos, mas posso dizer que entrego o mandato de presidente de uma maneira muito positiva e de dever cumprido. Durante os anos em que esteve no cargo, Ezequiel passou por momentos de turbulência na Câmara, como a CPI da Copasa e comissões processantes, que culminaram na cassação dos vereadores Lázaro Borges e Marquinhos das Bananas. Ainda assim, Ezequiel avalia a gestão da melhor maneira possível. É claro que a gente não acerta em tudo, muitas decisões em cima da legalidade, da constitucionalidade, às vezes a gente não consegue agradar um ou outro, mas o objetivo é fazer o que é certo e aquilo que é a favor da maioria, a favor da população. Ezequiel permanece na presidência da Câmara Municipal até o dia 31 de dezembro. Tive a honra de ser presidente dessa Casa Legislativa, e isso para mim, realmente posso dizer que foi uma honra, estar à frente dessa Casa Legislativa por esses 2 anos. Então, saio feliz, muito feliz. Triste, jamais. E com esse sentimento de dever cumprido. Aliviado, talvez, porque a partir de agora deixo uma das tarefas, que é a da presidência, a da condução da Câmara, da mesa diretora,
Mas posso dizer à população que o esforço empregado por mim na presidência, nesses próximos 2 anos, será dobrado como vereador, né? Eu digo que... Pois é, a Câmara Municipal de Patos de Minas realizou reunião extraordinária. Nesta quarta-feira, a sessão legislativa discutiu e aprovou reajuste salarial para secretários da Prefeitura. A medida ocorre após o aumento dado pelo prefeito Luiz Eduardo Falcão ter sido barrado em ação do Ministério Público. O projeto de lei número 5.622 de 2022, de autoria do Executivo Municipal, propõe a recomposição salarial do período de 2017 a 2020, a partir de fevereiro de 2022, no valor de R$ 9.990,58, além da recomposição do período de 2021, a partir de dezembro de 2022, com um montante de R$ 10.906,50 para secretários municipais, procurador-geral e controlador-geral do município. O PL foi sugerido no último dia 15 de dezembro, durante reunião ordinária da Câmara Municipal, pelo prefeito Luiz Eduardo Falcão, que busca contornar o veto do Ministério Público a mesma recomposição salarial que ele havia decretado em janeiro de 2022, sem intermédio da Câmara. A liminar que deferiu a recomposição ocorreu no mês de novembro, por meio da Terceira Vara Civil de Patos de Minas. Ao ser apresentado para votação em reunião extraordinária, o vereador professor Daniel chegou a pedir pelo adiamento da votação para analisar a legalidade do PL, mas alegando respeito aos secretários, desistiu. Em seguida, por meio de quebra de interstício, o PL 5.622 foi aprovado por 12 votos em 2 turnos, com a ausência dos vereadores William de Campos e João Marra e abstenções dos vereadores professor Daniel e José Luiz Borges Júnior, que no primeiro turno foi o único parlamentar a votar contra. O projeto agora segue para ser sancionado pelo Poder Executivo e, caso ocorra, o salário do secretariado passará de R$ 8.512,11 para R$ 10.906,50. A seguir aqui no News tem a previsão do tempo. O verão começa com chuva e alerta para mais precipitações intensas na região. Teve início às 18h48 desta quarta-feira o verão, agora há pouco, né? Mas como deve ficar o volume de chuvas na nova estação, que só terminará em 20 de março de 2023? É o que a gente vai ver agora. É nesta estação que predominam as altas temperaturas, com a ocorrência de maior luminosidade no hemisfério sul, com dias mais longos do que as noites e pelas mudanças rápidas das condições de tempo. Nós devemos esperar temperaturas elevadas, que é próprio do verão, e as precipitações que normalmente acontecem nessa época do ano. Nós já tivemos esse mês de dezembro quantidade de chuva acima da média para a região de Patos. Nós tivemos aí em torno de 350 milímetros já para a região de Patos de Minas, o que normalmente está aí algo mais ou menos de uns 50 milímetros acima da média. O meteorologista explica o que podemos esperar para este início do verão com relação às instabilidades em nossa região. Nós estamos sob a influência de um fenômeno que nós chamamos de laninha. O que é a laninha? A laninha é quando as águas do Oceano Pacífico estão ligeiramente mais frias do que a média normal. E como isso está ocorrendo agora, nesses dias, nós esperamos que tenhamos chuvas acima da média para a região norte e nordeste e um pouco abaixo da média para a região sul. Como nós estamos aqui na região central, as precipitações devem ficar próximos da média ou um pouco acima, como nós estamos vendo. Mas nós devemos lembrar que no ano passado nós também tivemos chuvas acima da média para dezembro e janeiro, o que não significa que ela vai perdurar até o final da estação, né? Então nós esperamos aí que tenhamos temperaturas elevadas a partir de janeiro e também chuvas em dezembro e janeiro um pouco acima da média. Ou seja, verão é calor e pancadas de chuva, né? Que a gente já tem vivenciado aí nesse final de primavera. E o IMET publicou aviso de chuvas intensas entre esta quarta e amanhã, quinta-feira, com risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas de formas em algumas regiões, né? Isso não acontece em todas as regiões do estado, não, mas em algumas regiões pode acontecer, inclusive na nossa aqui, a previsão de chuvas. Vamos conferir os detalhes aí na previsão do tempo. Fotolivro pequeno, R$ 349. Fotolivro grande, R$ 499.
A quinta-feira deve ser com manutenção do tempo chuvoso. A tendência é de céu com muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas nos municípios do Alto Paranaíba e noroeste de Minas. Em Patos de Minas, previsão de mínima de 17 e máxima de 29 graus. Em Lagoa Grande, variação entre 20 e 28 graus. Em Coromandel, de 17 a 29. Em João Pinheiro, a máxima prevista é de 28 graus. E em Patrocínio, as temperaturas variam de 16 a 29 graus nesta quinta-feira. A seguir, com preços em alta, o Patense fica de olho para economizar nas compras de produtos natalinos. Na reta final para as compras natalinas, o consumidor patense fica de olho nos preços dos produtos. É que diversos itens que fazem parte da ceia de Natal, por exemplo, sofreram reajuste. O Natal deste ano da Dona Maria vai ser bem diferente. Ela vai realizar a ceia de Natal na casa do filho junto com o restante da família. Para economizar, cada um deve levar alguma coisa de comer ou beber. A aposentada já está preparando a receita dela, misteriosa. Para um só fazer fica muito caro. Então é família, os filhos, a sogra deles e a sogra das noras. Cada um leva um pouquinho? Cada um leva. Você vai levar o quê? Vai ser surpresa, porque senão eles ficam sabendo. Já a dona Zilda, que mora na comunidade de Aragão, em Patos de Minas, vai substituir o peru pelo frango caipira. Usar os recursos próprios do campo vai pesar menos no bolso. Aí eu vou fazer um franguinho caipira, um dia do outro um arrozinho com feijão e pronto só, não fazer nada mais não. Tá podendo gastar muito não? Não, tá podendo gastar muito não, tá muito difícil. De acordo com um levantamento feito pela XP, seleciona os itens mais consumidos na celebração e mostram que, desde dezembro do ano passado, a inflação acumulada no IPCA é de 5,47%. No entanto, quando se analisa grupos, itens específicos, essa variação pode ficar bem maior e registrar deflação. Na alimentação ao domicílio, por exemplo, os preços cresceram perto de 13% item a item. Bacalhau e frango tiveram altas de 7,9% e 5,1%. O grupo do leite e derivados cresceu 26%. O leite in natura ainda mais, quase 40%. O pão francês, 18%. Ovos, quase 20%. E o açúcar, por sua vez, foi o único com deflação, 1,1%. Eu nem sei falar não, encareceu muita coisa. Da que a gente faz a ceia, verdura, fruta, né? Muito caro. A ceia de Natal esse ano vai ter que ser regrada. Vai ter que ser regrada. Eu notei, foi as frutas mesmo, sabe? Encareceram as frutas? A carne tá até em conta, só as frutas. Mas tá bom, tá de boa, né? Só a carne, assim, tá um preço bom, tá. Verdura que eu achei, que subiu um pouquinho. Caro. Eu acho que tá tudo mais caro. Tudo mais caro, né? Isso aí não tem que discutir, né? Mas faz parte, né? Essa época do ano a demanda aumenta. Não é só demanda, não. Acho que é a própria economia e tudo mais que envolve nisso aí aumenta, né? Mesmo diante dos dados, o representante da Associação Mineira de Supermercados afirma que o crescimento dos preços dos produtos está sendo menor do que os anos anteriores. Na época da pandemia houve, digamos assim, especulações, né, muito além daquele razoável. Nós tivemos aí aumentos de determinados produtos, chegava até 20%, né? No entanto, agora, né, as coisas tendem a acomodar, já se acomodaram, nós estamos tendo ajustes, às vezes, de 3% abaixo, às vezes até da inflação, né? E as pessoas também, elas hoje têm muito recurso para poder fazer as suas pesquisas. E essas pesquisas, elas vão ao encontro daquele anseio, né, que é a medida da economia do nosso consumidor. Nesse supermercado que fica no centro de Patos de Minas, a estratégia aqui foi investir em produtos feitos no local, ou seja, na padaria. Vai ter aquele produto um pouco mais caro, da marca famosa. Porém, a dica, segundo especialistas, é investir nesse, feito de maneira artesanal. Além de ser mais barato, o investimento será na economia da cidade. Exatamente, a nossa estratégia vem sendo de muito sucesso, né, de alguns anos para cá. Por exemplo, esse ano nós trouxemos um mestre de confeitaria para passar todas as estratégias de um bom panetone, de um panetone bem gostoso, macinho, né, bem molhadinho.
exatamente igual àquela receita tradicional das grandes marcas. Com isso, a gente, né, tem um custo muito baixo em relação às marcas tradicionais. Por quê? A indústria, ela tem, além de, né, toda a logística, embalagens, né, todos os componentes que englobam todo aquele processo de fabricação, a mão de obra especializada, nós aqui já não temos isso. Então nós já trazemos para o consumidor aquilo que realmente ele, de fato, ele vai pagar mesmo, sem nessas, digamos, essas especulações, né? E ele acaba comprando um produto de alta qualidade, e nós trouxemos a pessoa que sabe fazer, para ensinar para os nossos confeiteiros aqui. Para tentar driblar os aumentos, o representante dá algumas dicas aos consumidores. A dica que a gente sempre dá, né, nessa época é procurar, por exemplo, na área de frutas, verduras e legumes, procurar aqueles produtos da estação. Né? Então é só pesquisar, hoje o Google tem isso tudo, procura as frutas da estação, as verduras da estação, que você vai pagar aí 50%, 60% mais barato. Porque determinados produtos vêm de fora nessa época. Por exemplo, hoje nós temos a banana. A banana é um produto altamente, né, consumido e ele hoje não tem na região. Né? Um problema sazonal, né? Então está vindo da Bahia, de São Paulo, e essa logística acaba elevando os preços. Demanda e procura, né? Você tem a escassez do produto, tem a procura alta, esse produto fica mais escasso no mercado, o preço dele automaticamente aumenta, eleva, né? Daqui a pouco aqui no News a gente mostra para você que Patos de Minas registrou mais 2 óbitos por Covid-19. Casos confirmados da doença aumentam mais de 300% de novembro para dezembro. A gente atualiza agora os números da Covid-19 em Patos de Minas. Os casos triplicaram em dezembro comparados ao mês de novembro. O número de casos confirmados de Covid-19 segue curva de aumento em Patos de Minas. Enquanto no mês passado foram cerca de 570 registros, em dezembro até esta quarta-feira, última atualização do boletim municipal, são 1.721 novos casos, crescimento de mais de 300%. Mais uma morte por Covid-19 foi confirmada pela Prefeitura, a terceira neste mês de dezembro. Em toda a pandemia, foram 615 óbitos. Nesta quarta-feira, em Patos de Minas, 5 pessoas estavam em leitos clínicos e 2 em UTI. Há no município, total de 9 pessoas em leitos clínicos e 2 em terapia intensiva. Há 437 pessoas se recuperando da Covid-19 em Patos de Minas. Pois é, no boletim publicado na tarde desta quarta-feira, Patos de Minas está com 376 casos ativos na janela de transmissão de Covid-19. Ao todo, são 7 pacientes internados, sendo 5 em leitos clínicos e 2 em UTI. De acordo com os dados da Secretaria Municipal de Saúde, esta semana, até o momento, foram registrados 141 testes positivos de Covid. No balanço referente à semana anterior, são 710 confirmações da doença. 2 novos óbitos foram confirmados. As vítimas, 2 homens de 80 e 85 anos, faleceram nos dias 14 e 17 de dezembro. Olha só, a gente falando ainda de saúde, mudando agora para dengue, os casos de dengue continuam aumentando em Minas Gerais. Da semana passada para esta, foram mais 840 notificações. Patos de Minas tem mais de 3.460 casos, de acordo com o boletim estadual que foi divulgado nesta quarta-feira. Em 5 dias, do último boletim do estado comparado ao divulgado nesta terça-feira, quase 840 casos prováveis de dengue foram registrados. Em todo o ano de 2021, a Secretaria de Saúde de Minas registrou 23.103 casos prováveis de dengue. Esse ano, até agora, já são 90.713, quase 4 vezes mais. 63 mortes foram confirmadas em 2022 e outras 20 estão em investigação. No ano passado, 6 pessoas morreram em decorrência da dengue, aumento de 950%. De chikungunya também houve crescimento de casos. Foram registrados 8.770 casos prováveis esse ano e 4 mortes são investigadas. Já os de Zika diminuíram, foram 103 no ano passado e em 2022, 62. De acordo com o informe estadual, em Patos de Minas foram registrados esse ano 3.463 casos de dengue, quase 30 a mais que no boletim da semana passada, e 17 de chikungunya, uma a mais que no informe anterior. Ou seja, a gente precisa ficar muito alerta a tudo isso, né? Período de calor, chuva, verão começando, e é propício para dengue.
O NTV News fica por aqui, volta amanhã às 19 horas. Eu te encontro mais cedo no 30 Minutos às 11h30 da manhã. Obrigado pela companhia, tenham todos uma ótima noite e até amanhã.